Deixa a mãe. Deixa a mãe. Gente, olha só isso. Desce. Desce. Quero ficar muito já uma cirurgia pra ele. O James vai aparecer hoje. Ah, que ótimo. James é meu namorado. Mais ou menos, é mais. A Gêmea é foda, mas é o meu namorado. Eu finalmente vou conhecer ele hoje e eu tô desesperado. Você não conhece? Não, pessoalmente. Há um ano e foi o ano mais maravilhoso da minha vida. Só de mensagens. Aí eu contei da minha cirurgia e ele disse que tinha que aparecer. Ele cancelou tudo. Oi meninas, como vocês estão? Então, tava aqui, sabe, pensando, ontem à noite, eu tava assistindo os vídeos da Bruna Aleluia, e aí ela falou uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Ela falou assim, poste o seu trabalho, poste vídeos, se atualize, busque mesmo o que você precisa, né? Não com essas palavras, tá? Não no jeito dela, mas foi o que eu entendi. Mas não se importe se aquele vídeo que você postou não tem a curtida suficiente que você estava esperando. Ou as visualizações, ou a interação. Porque tem gente que só vê, mas não gosta de curtir, não gosta de compartilhar, não gosta de fazer nada. Só vai ver o seu trabalho e vai passar ali na rolagem. Ou vai olhar e depois. O importante é que aquela pessoa que tá vendo ali o seu trabalho queira o seu trabalho na casa dela. Gente, eu tô explicando aqui com vocês com as minhas palavras, tá? Que foi o que eu entendi e eu não, né, sou um Ctrl-C, Ctrl-V pra guardar exatamente as palavras dela. Mas o que eu entendi foi isso. Se, por exemplo, se eu tô aqui trabalhando e aí eu tenho uma pessoa que encontrou a minha página ou que gostou do meu trabalho e aquela pessoa ali gostou ao ponto de entrar em contato pra fazer uma encomenda ou até comprar uma pronta entrega, esse é o objetivo, esse é o propósito, sabe? Não é... Lógico que a gente que posta, que a gente, né, a gente quer mesmo que aquele vídeo ali, que a gente teve o maior trabalho pra gravar, tenha o engajamento necessário, tenha a entrega, que pessoas curtam, interajam, porque isso ajuda muito a plataforma pra poder entregar mais daquilo que você tá postando. Sim, mas qual é o primeiro propósito de tudo? Não é vender? Não é vender o seu trabalho pra gente que vive do crochê, pra gente que, na verdade, quer trabalhar somente com crochê, né, que usa o crochê pra poder ter uma renda. Ela falou, gente, eu consumo muitos vídeos dela. Então, não só dela, mas de várias outras grandes crocheteiras por aqui. Não só aqui nessa plataforma, mas, né, em todas. E aí, ela falou outra coisa muito importante, que foi o seguinte. Ai, meu Deus, o que ela falou mesmo? Que agora fugiu, perdi o foco. Peraí que eu vou lembrar. Ah, lembrei. Ela falou o seguinte, que uma mulher que sabe fazer crochê... Peraí que tem alguém me ligando. Aí, como eu tava explicando pra vocês, né, a mulher que tem um dom de fazer um artesanato, de fazer, na verdade, onde que eu quero chegar? Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre me reinvento. Eu sempre tô buscando aprender coisas novas. Eu sempre tô buscar uma melhoria de vida, né? Ter uma vida aí. Mas por que que eu sou assim? Eu saí de casa muito cedo. E por eu ter saído de casa muito cedo, eu me aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Porque ou eu criava responsabilidade ou eu ia perecer. Passei por momentos muito complicados, onde que eu amadureci muito. E através disso que eu falo pra vocês, eu tive que amadurecer de verdade ou eu ia perecer. E por eu ter sempre esse pensamento de que era eu por eu mesma, mesmo tendo as pessoas, mesmo tendo o apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, hoje do meu marido, mas... Peraí que eu errei. Mas eu tive um momento que eu vivi muito sozinha, né? Eu morava sozinha. Então, o que que acontece? Eu aprendi a fazer unha, eu fui manicure ao carro. Aprendi a fazer unha muito cedo, porque eu tinha uma amiga que era minha vizinha, né? Ela era um pouco mais velha do que eu, um pouco não, um pouco. Porque eu era uma criança, era 10, 12 anos. Mas, nossa, ela era maravilhosa pra mim. E aí ela ia fazer unha e me levava. Com o tempo, eu me interessei pra aprender. O que que ela começou a fazer? Ela começou a me botar pra fazer a unha dela. E aí ela ia falando, ó, aqui você faz assim, aqui você faz assim. Não, não é assim. Só que eu aprendi muito rápido. Então chegou um tempo que eu já tava fazendo a minha própria unha em casa.
com coisas que ela me dava. Então, nisso que eu aprendi a fazer unha cedo, eu acabei criando uma experiência, né? E graças a Deus, sempre tive aí a unha como um socorro. Só que eu não levava a sério. Eu não via isso como uma fonte de renda. Por quê? Porque em um determinado momento da minha vida, um amigo me arrumou uma vaga num salão. E eu não levei a sério, porque eu estava focada em outros tipos de amizade. E hoje eu poderia estar, né, aí num patamar altíssimo se eu tivesse pegado a onda dele. Que hoje ele é maravilhoso no ramo da beleza. Mas enfim, não é esse o tema. O que eu quero dizer com vocês? Nisso que eu aprendi a fazer unha, sempre que eu estava desempregada, sempre que eu não tinha de onde tirar, eu fazia uma unha. Eu arrumava um emprego no salão. Trabalhei no salão de uma outra amiga, que foi muito, muito, muito maravilhoso trabalhar com ela até hoje. Quando eu penso em uma porta de escape, onde que eu penso num porto seguro, se eu precisar ter uma renda, é no salão dela, porque graças a Deus, só de falar me dá vontade de chorar. Porque graças a Deus eu entrei e saí de uma forma muito digna. E trabalhar com ela me ensinou muito, porque ela me corrigia mesmo. Ela não era daquelas que passava a mão na minha cabeça porque eu era funcionária e ela era dona do salão. Pelo contrário, ela tinha o maior prazer de me ensinar não só a fazer unha, mas a me comportar diante dos clientes. Ela me ensinava, tipo assim, ela me fez amadurecer esse lado meu profissional. E todas as vezes que eu precisei sair, ela entendeu, porque eu precisava, eu não tinha paciência, eu não tenho paciência de ficar parada. Eu não tinha essa escolha, esperando acontecer. Por quê? Porque eu precisava me manter. E mesmo que unha desse dinheiro, na condição que eu estava, eu não ia conseguir. E aí, o que aconteceu? Passou-se os anos, né? Sempre trabalhando muito, né? Quando o último emprego que eu saí da casa dela, do salão dela, para poder trabalhar em outro lugar, eu fiquei 3 anos lá. E eu aprendi muito, graças a Deus, trabalhei muito e tal. E com os anos, aí eu saí, olha só que legal. Eu saí fui trabalhar no supermercado, trabalhei durante quase 3 anos. Quando eu saí desse supermercado, adivinha pra onde que eu voltei? Pro salão dela. Então, assim, a gente não é o tipo de amiga que manda mensagem o tempo todo uma pra outra, que tá uma colada na outra. Não tem, não é. Mas uma vez eu dei uma plantinha pra ela. A marca, a espécie da planta é até a jiboia. Eu dei essa plantinha pra ela e falei assim, olha, essa plantinha aqui vai simbolizar a nossa amizade. É uma amizade que precisa ser regada, cuidada, amada, um pouquinho de sol, sombra. É uma amizade que às vezes vai ficar bem, às vezes pode não ficar. Mas é uma amizade que, se a gente cuidar, vai durar por muitos anos. E eu acho que ela entendeu, porque a plantinha até hoje vive. E quando eu dei essa planta para ela foi em 2019. Hoje nós estamos em 2026. E ela já falou que a planta já deu tanta muda, tanta muda, tanta muda, que ela já tirou muda para todo mundo, já botou muda em tudo quanto é lugar. E a plantinha tá lá no salão dela. E hoje, todos os conselhos que ela me dava para mim fazer, Darlene, faz isso, corre atrás disso, aprende isso, faz assim, faz assado. Eu mandei mensagem para ela e falei, amiga, eu consegui fazer isso que você me falou para fazer, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E ela ficou muito orgulhosa, né? Então eu falo que ela não é só uma amiga, ela é um pouquinho de uma mãe que Deus me deu. E amo muito ela, tá? Beijo, Vi! E aí, aonde que eu quero chegar? A Vitória, ela sempre me ensinou a ter uma determinação muito grande sobre a área de trabalho.
O que ela vê que era furado, ela falava, sai fora, que isso aí não vai dar lugar nenhum, tudo mais. Hoje ela também tá fazendo crochê. Só que ela faz no ramo aí do vestuário. Ah, ela é maravilhosa. E ela me ensinou tantas coisas boas que fazer unha, ser manicure. Hoje eu tive, há um tempo atrás, eu fiz um curso de sobrancelha. Comecei a atender no salão, mas enquanto eu não tinha clientes, eu fazia a unha. E aí as clientes começaram a cada vez mais gostar da minha unha, cada vez gostar mais, gostar mais. Aí chegou um ponto que eu precisei parar, porque eu não estava dando conta, que eu sempre fui muito detalhista, então eu sempre gostei de ir fundo. E eu tive que parar. Atender sobrancelha, atender as outras coisas. Eu fiz um curso de depilação também. Sou extremamente apaixonada pela profissão de depiladora. Parei por falta de estrutura. Mas eu falei que se um dia eu tiver oportunidade, eu vou voltar a atender, porque é um sonho que Deus me deu, que Deus realizou na minha vida, e foi mais uma profissão que eu aprendi. Então, tirando todas as profissões de CLT que eu já tive, eu tenho profissões que ninguém pode tirar de mim. Eu tenho conhecimento que ninguém vai me tirar, sabe? E quando eu voltar a atender, pelo pouco que eu me conheço, eu vou querer fazer uma atualização de mercado, uma reciclagem que fala, né? Por quê? Porque eu gosto de estar atualizada. Eu gosto de entender sobre produtos, eu gosto de entender sobre cuidados. E quem me conhece sabe que eu sou bem enjoada com essa questão. E aí, o que acontece? Hoje eu aprendi mais uma profissão que é o crochê. Eu tentei fazer o crochê na pandemia, foi até na época que eu tava no salão da Vitória, depois que eu saí do meu emprego. Só que eu estava tão ansiosa e eu aprendi da forma mais difícil, que foi com linha fina, que foi no YouTube, mas com linha fina, não tinha estrutura, não tinha ninguém para me tirar dúvida. Então, eu fiz um centro de mesa e um paninho de prato, um biquinho de paninho de prato. Mas não quis fazer mais. Por quê? Porque o meu ponto era tão apertado que eu não enxergava a linha. Os pontos, igual tá aqui, ó. Eu não enxergava. E aí isso me trouxe uma frustração muito grande. Larguei aquilo e fui trabalhar no salão. E aonde que eu quero chegar? Eu sempre vi o crochê como uma terapia. Eu tenho uma tia que ela fazia crochê. Eu cresci vendo ela fazer crochê. Só que ela nunca me ensinou porque eu também nunca pedi. Nunca demonstrei interesse. E no dia que eu comecei a fazer crochê, que eu fiz as minhas primeiras peças, eu mandei foto pra filha dela e falei assim, olha, mostra sua mãe. E ela ficou extremamente orgulhosa. Ela me segue, ela curte as minhas coisas, a minha tia Maria. Então, assim, da forma dela, eu sei que ela tá muito feliz de me ver nesse ramo. Hoje ela não faz crochê assim como ela fazia antes, porque ela também trabalha fora, enfim. Mas eu sou muito, 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 muito feliz, muito grata, porque lá no comecinho eu tive pessoas... Ai, gente, tô muito emocionada. Tive pessoas que sempre quiseram me ver crescer, me ensinar, e me ensinaram profissões aonde que eu sempre vou ter uma estrutura. Hoje, eu costumo dizer assim, hoje eu passo fome se eu quiser, porque hoje eu tenho uma profissão, hoje eu não sou Zé Ninguém mais. Mas é uma fala minha, tá? Igual eu sempre falo, hoje eu trabalho para viver. Hoje eu não trabalho mais para sobreviver. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu tenho a minha profissão. Hoje eu não preciso ficar mais engolindo bucha dos outros, trabalhando em CLT, para poder ter o meu, entendeu? Sei fazer uma faxina, porque graças a Deus eu tive uma amiga que me ensinou a limpar uma casa muito bem limpa. Que foi a Viviane, que foi a Eliana, que foi a Dona Geni. Então, assim, tenho pessoas que sempre agregaram na minha família, na minha vida, sabe?
pessoas que me fizeram acordar para a vida, que falavam de uma forma tão dura comigo, que me humilharam, e foi muito ruim esse lado. Mas se eu olhar para o outro lado, me fizeram ter uma maldade da vida que eu não tinha, sabe? Então tenha pessoas do seu lado que queiram te ver crescer, pessoas que vão te ensinar, pessoas que de uma forma tire lições daquilo que você está aprendendo, do que você está vivendo hoje, sabe? Em tudo há um propósito, em tudo Deus te dá uma lição, Ele te molda, Ele te ensina, Ele te faz crescer. Então, não se apegue às coisas, assim, que só o lado ruim da história, sabe? Mude a perspectiva, comece a enxergar o copo meio cheio. Mesmo que hoje você enxergue o copo meio vazio, amanhã você precisa começar a enxergar o copo meio cheio. Por quê? Porque não adianta você ficar sentada só reclamando e não faz nada para mudar. Então, quando eu vi esse vídeo da Bruna Aleluia falando assim, olha, a mulher que sabe fazer crochê, tem uma profissão, a mulher que sabe fazer alguma coisa, ela hoje, ela é riquíssima, ela é uma abençoada. Foi isso, eu lembrei da minha trajetória. Porque hoje eu vejo crochê não só como uma terapia, não só como um hobby, mas eu vejo crochê como uma porta de escape. Eu vejo o crochê como uma fonte de renda. Eu vejo o crochê como um trabalho mesmo, algo que eu possa, no futuro, viver só disso. Mas se não der certo no crochê, lembra que eu sei fazer unha, eu sei fazer depilação, eu sei fazer sobrancelha. E se bestar, eu aprendo mais coisa, entendeu? Basta eu escolher o nicho que eu quero trabalhar. Se eu ver, tenho noções básicas de micropigmentação, mas não faço porque eu não sou formada. E para mim é uma coisa muito séria, tem que ter uma especialização muito boa. Então não faço. Eu tenho noções de cuidados com pele, mas não é minha área. Então eu não dou de sabichona e tento falar, faz isso. Não, sigo meu instinto e pronto. Mas é isso, amores. Mulher, homem, seja quem você estiver assistindo, bota uma coisa na sua cabeça. Você tem uma profissão maravilhosa na sua mão, que é o crochê. Se você não sabe, crochetês, né, que estão assistindo, se você não sabe fazer crochê, mas é uma cabeleireira que tá vendo esse vídeo, você tem uma profissão maravilhosa. O que a gente não pode deixar, o que a gente não pode deixar de fazer é buscar aprender coisas novas, buscar aprender coisas que agreguem na nossa vida, buscar aprender experiências, a crescer, sempre andar para trás, parar de ficar olhando para trás, sempre andar para trás, sempre olhar para frente, parar de ficar olhando para trás, sabe? O que passou, passou, não tem como você voltar, mas tem como você mudar o seu futuro. O passado você não tem controle sobre ele mais, mas o futuro talvez você tenha. Porque hoje, o que você fazer hoje é o que vai refletir no seu futuro. Então, saiba fazer as suas escolhas, mas pense sobre isso. Então é isso, amores. Eu queria deixar esse depoimento aí. Como eu disse, aqui é um lugarzinho onde que eu vou estar compartilhando toda a minha trajetória, né? Então, eu tava aqui pensando nisso, lembrando desse vídeo. E aí é onde que eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Depois vai lá no canal da Bruna, da Aninha também, que ela fala um pouco sobre isso, mas esse vídeo da Bruna ficou muito na minha cabeça. E depois vocês vão lá no canal dela, é uma pessoa assim que é uma pessoa maravilhosa. Só de você acompanhar ela dá pra perceber, uma pessoa verdadeira. E aí, fica aí o meu beijo pra Bruna. Não sei se ela vai ver esse vídeo um dia, mas se ela ver, sabe que você é uma inspiração boa, tá? Porque a gente tem que se inspirar em coisas boas. A gente não tem que se inspirar de coisas ruins. A gente não tem que perder o nosso tempo alimentando a nossa cabeça de coisas ruins. Coisas que não agregam na nossa vida, não agregam no nosso trabalho, não agregam no nosso espiritual, não agregam em nada. A gente só se alimenta de coisas ruins. E a internet tem muito disso, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu quis trazer com esse vídeo.
Um beijo pra vocês e até logo. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E escreve aqui no comentário a sua experiência, o que você sabe fazer, além de trabalhar aí no mundo CLT. O que acrescentaram já na sua vida que até hoje você sabe que ninguém pode tirar de você e é uma coisa sua, né? É uma coisa que se você sempre precisar, você vai conseguir. E é isso. Beijão e até mais.